E Fala, aí, Vitão. Beleza, tudo querido? bem? Tudo bem? Tá Vamos me ouvindo esperar mais bem? um. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá, vamos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos bater um papo aqui. Fiz umas anotações aí, fiz umas pesquisas rapidinho sobre você. É, vamos. Eu vou pedir para. Essas lives eu tô mais falando com a galera o seguinte: qual que é o nosso intuito? Como tá nessa pandemia, muita gente com medo, em alerta. Então, tipo assim, a gente tentar trazer as pessoas meio pelo esporte, conhecer a galera é, da nossa região, sabe? As pessoas que podem estar passando uma mensagem legal, bacana para todo mundo, né? E a gente está conhecendo melhor as pessoas que, querendo ou não, estão mais acessíveis para nós, né? E a gente poder passar também uma mensagem que todo mundo pode conquistar alguma coisa, tá acessível para todo mundo, né? Mas Sim, que a gente corre atrás também. Então, vou pedir para você se apresentar um pouco para a galera aí, falar um pouco de você, dar uma introdução, e em cima disso a gente vai batendo um papo e vai conversando. beleza. Pode começar já? Pode, vamos lá. Show de bola. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, Vitão, o convite para a gente estar batendo esse papo. É uma honra estar aqui. Parabéns, que eu fiquei sabendo que você virou papai há poucos dias aí. Fiquei muito Virei, feliz, virei. muito bacana. Bom, meu nome é Alexander Russo, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em julho. Eu sou velocista, né? Faço atletismo. Minha prova específica é o 400 metros rasos e também eu corro geralmente pela seleção brasileira o revezamento 4x400. Eu sou finalista olímpico do revezamento 4x400 pelo Brasil no Rio de Janeiro em 2016. Atualmente eu sou o campeão brasileiro da prova dos 400 metros rasos. Já fui campeão sul-americano juvenil, campeão sul-americano adulto. Já participei de vários campeonatos mundiais, tanto mundiais de atletismo quanto mundiais de revezamento, que também são campeonatos que estão surgindo aí, que a gente tem a oportunidade de participar por conta do revezamento, né? Bacana. E é isso. Não, legal. Você falou aí, brevemente do seu currículo e tal, né? Fiz umas pesquisas bacanas também. Mas eu vi uma curiosidade, né, que eu vi aqui, que hoje você tem as suas provas, que você tem a especialidade que você compete, mas você também já competiu em outras provas também, né? Em outras É, categorias. Vamos colocar, categoria que fala no atletismo também? não, seriam provas mesmo, porque Provas. tem provas de 100, 200, 400, Aham. várias E, provas. e como que foi para você competir nessas outras categorias? Acho que foi na época que você era júnior, né? Isso. E como foi para você fazer essa transição, tanto do júnior para o adulto e tanto de categoria? Isso foi uma escolha pessoal, você se adaptou e falou, poxa, é, é isso que eu quero? Ou foi um conjunto com o seu técnico, com sua equipe? Como é que é trabalhado isso no atletismo? Legal, vamos lá. Vou começar falando sobre quando eu comecei, certo? Que foi em 2011. Eu Aham, treinava na cidade de Boituva, que é uma cidade do interior de São Paulo. Lá não tinha pista de atletismo, eu treinava em volta de um campo de futebol, numa retinha aham, de terra. E nesse período, como nos testes que esse meu ex-treinador fazia, eu tinha bastante velocidade, ele aham. entendeu que eu poderia correr a prova de 100 metros. E também não tinha muita possibilidade de trocar de prova, porque a gente só tinha ali talvez 80 metros para treinar. Então eu ficava puxando pneu na retinha de terra ali. Ah, E que eu bacana. acabei desenvolvendo, né, essa facilidade na prova de velocidade. Então, quando eu comecei, eu fazia 100 metros rasos. Né? Só Aham. que, se você realmente pesquisar, você pode ver que eu sou um cara bem abaixo da média, assim, no É, sentido tipo, de tamanho. Eu tenho 1,72 m hoje, mas quando eu comecei eu devia ter ali 1,60 e alguma coisinha.
E também sou bem magro, então assim, tipo, eu tinha bastante dificuldade, eu tinha muita velocidade, mas tinha pouca força. Então a gente acabou analisando que realmente essa prova era bem complicada de eu ter uma progressão. Em Aham. 2012 eu mudei de cidade, né? Eu saí da minha cidade, que era Boituva, eu recebi a oportunidade de começar a treinar em Campinas, na equipe Orcamp Unimed, com o treinador Evandro Lázaro. E aí, durante esse primeiro ano, ele também fez alguns testes comigo. E ele viu que eu até tinha velocidade e tentou explorar isso o máximo que ele pôde durante o ano de 2012. Só que daí, mesma coisa. Eu tinha bastante velocidade, né, frequência, mas eu não tinha tanta força. E aí ele começou a ver que, tipo assim, eu tinha mais resistência de velocidade do que a força pura, né? A força, E a aí, explosão que precisa, né? isso, porque principalmente na saída de bloco, que é Uhum. um momento bem específico que precisa de muita força, né? Potência elástica, várias coisas. E aí ele identificou num teste no final do ano de 2012 que eu deveria mudar de prova. Foi quando em 2013 eu comecei a treinar para a prova dos 400 metros rasos. E você perguntou, né? Foi uma Legal. decisão sua? Não, não foi uma decisão minha. Creio que o meu treinador, lógico, ele analisou todos esses detalhes e ele viu, né, essas características em mim e conseguiu fazer esse ajuste que, na verdade, fez toda a diferença agora na minha vida, na minha carreira. Ah, bacana, legal. Então, tipo assim, às vezes também tem a decisão. O técnico, né, também acho que nessa parte ele tem aquela sensibilidade, o feeling para, Sim. opa, O o olhar clínico, né? biotipo, né? Aquele, acho que legal a gente caminhar para outro lado, né? Eu acho que todo esporte é assim, né? Porque, assim, eu tenho uma situação também com a minha esposa, ela era de uma categoria no Taekwondo, e a gente começou a trabalhar nesse último ano para ela subir de categoria. Então, acho que todo esporte a gente acaba tendo essa análise para ver onde a gente vai se sair melhor, né? Acho que é Sim. bacana. E você falou, né, que você é de Boituva, né, a região de Tapetininga ali, né, aquela região Isso, ali. Tapetininho. É. Minha família é de lá também, Que legal. coincidência. Então, tipo assim, e você começou, a gente tava batendo um papo esses dias, né, a gente tava conversando, e você, tipo, falou pra mim que você começou pro esporte, né, de alto rendimento, começou até tarde, né, com 18 anos, né? Sim. E como que foi pra você essa adaptação? Que às vezes a gente passa por várias categorias para a gente começar a amadurecer, e o seu amadurecimento teve que ser mais rápido, né? Teve que ser, vamos colocar assim, Exatamente. na velocidade do seu treino, na velocidade mais intenso, né? Como que foi isso para você? Então, vamos lá. Na verdade, eu amava correr desde pequena, né? Nas aulas de educação física, sempre, até os professores sempre elogiavam. Pô, Alexandre, você é bem rápido, bem frequente, bem ágil, né? Por que você não faz atletismo? E eu nem tinha, tipo, noção que um dia eu treinaria de verdade, né? E eu fazia bastante salto em distância também. Então, tipo, Ah, que nessa, bacana. jogos escolares, essas coisas. Mas eu não treinava, né? Eu só brincava na escola mesmo. E Uhum. aí, tipo, paralelo a isso, você sabe também, eu toco violino, né? Então, tipo assim, Uhum. eu tinha uma outra realidade, né? Eu era músico profissional, eu estudo desde os meus 3 anos de idade, o instrumento. Então, tipo assim, na verdade, eu não tinha essa previsão de que um dia eu viraria atleta. Aí, pô, em 2011 foi quando eu descobri esse treinador aqui em Boituva e eu falei, cara, Uhum. um dia alguém falou que eu era rápido e que eu poderia ter a possibilidade de começar a treinar, né? Vamos me aventurar, vamos se aventurar nesse esporte aí, né? Conversei com meu Legal. pai e aí comecei a treinar, né? Mas realmente o fato de ter começado um pouco mais tarde é complicado, porque o atletismo em si ele tem várias provas e essas provas são bem específicas e são muito técnicas também. Então, o que acontece? Quando o cara entra um pouco mais já velho no esporte, ele entra com alguns vícios, né? Uhum. De técnica, de coordenação. E para conseguir o treinador tirar e recomeçar isso, é bem complicado. Então, assim, quando desde pequeno você começa a fazer um esporte, seja ele qual for, você tem a possibilidade e a probabilidade de fazer essa criança se desenvolver, né? Motoramente e mentalmente muito melhor do que um cara que já tem uma idade avançada. Então, tipo, eu tive um pouco de dificuldade nessa Uhum. parte aí,
mas graças a Deus consegui aí ajustar e tô aprendendo até hoje, na verdade. Bacana, é uma evolução constante no esporte, né? Você falou aí uma Exatamente. coisa que é legal, né? Eu também, pô, eu pratico o esporte desde, tipo, eu me entendo por gente, mas eu entrei no taekwondo com uns 6 anos de idade. E Legal. uma coisa que eu sempre acompanhei no atletismo, quando eu ia nos campeonatos, via o pessoal treinando do lado de fora, do ginásio, ou quando a gente tinha campeonato que abrangia muitos esportes e tal, eu via o pessoal treinando, e até na competição eu vi uma coisa que é muito bacana, a concentração que em todas as provas do atletismo requer, né? Que eu acho que a gente vê muito isso na arte marcial, é comum. E eu acho que nem tanto em outros esportes, né? E eu acho que no atletismo é muito bacana isso. E como é que é trabalhado essa parte dessa concentração no dia a dia? E o quão é importante isso durante uma prova, por exemplo? Cara, concentração é tudo, na verdade, né? E, tipo, a nossa mente, ela manda no nosso corpo, né? Querendo ou não, tipo, todos os estímulos, né, que você traz do cérebro, você manda eles pro corpo e a ativação, né, do seu corpo vem Uhum. através da mente. Então, cara, tipo, eu tenho um trabalho, sim, com uma psicóloga do esporte, Simone Meyer, ela me acompanha já desde quando eu comecei aqui em Campinas a treinar, e ela Legal. trabalha muito isso, mas também eu tive várias oportunidades durante o decorrer da minha vida de ter algumas oportunidades únicas mesmo. Por exemplo, eu tive nos Estados Unidos no ano de 2014 e 2015, eu pude estar junto com o ex-recordista mundial do 400 metros, Michael Johnson. E a gente Uhum. foi para o centro de treinamento dele, e lá, uma das coisas mais importantes que foi trabalhado foi a nossa mente, né? Tipo assim, quão poderoso a sua cabeça está bem preparada, e ele contando toda a história dele, de como era a preparação dele antes, durante os treinos, mas antes das competições e durante as competições, o quanto isso era primordial e quanto isso determinava o atleta ser, tipo, referencial ou não. E, Uhum. cara, que nem se falou, o atletismo, poxa, é um esporte assim que, desde o aquecimento, desde do momento que eu chego na pista, é onde eu já começo a me fechar assim mesmo, sabe? Porque eu Uhum. começo a visualizar o que eu vou fazer na prova. Eu passo esse filme na minha cabeça várias vezes, porque quando eu estimulo isso, quando eu vou chegar na hora, eu não vou ser pego de surpresa, né? E Uhum. principalmente na hora da largada, que é o famoso o bloco lá que eu falei para você, né? Uhum. Tipo, essa hora, cara, literalmente é um momento assim bem especial, porque tipo, tem toda aquela tensão, mas você tá concentrado de não ficar prestando atenção nos teus adversários, nem pensar, nossa, fulano corre tanto, ciclano corre tal, o cara é melhor, o cara passa mais forte, é a primeira parte da prova, etc. Então, tipo assim, você tem que, sabe, se fechar por completo ali na pista e pensar, cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Isso é desenvolvido no treino, né? Eu, Uhum. durante as sessões de treinamento, né, as repetições, né, eu me concentro para realizar elas, para que chegue na prova e consiga fazer o melhor possível. Legal. E já que você citou nessa parte de concentração, falando dos atletas, e a torcida, como é que é para você em particular? Como que é essa, vamos colocar, na Olimpíada que você pô, correu em casa, que é aquela, tipo, o sonho de todo mundo participar de uma Olimpíada, e ainda mais no seu país, né? Sim. E como que é lidar com essa tensão naquele momento, todo mundo ao seu lado, gritando, às vezes tem uma prova do lado, a galera batendo palma quando é um salto, não sei se estava acontecendo uma prova parecida assim com você, que a galera Tava. interage junto, né? E Uhum. como é que é trabalhar isso nesse momento? Ou até em outro país, né? Não sei se teve algum outro. Que até alguns países que a galera tá no campeonato nacional, no campeonato que não é tão grande como a Olimpíada, comparece, né? Como é que é Sim. isso para você? Cara, então, eu já passei por várias etapas na minha vida, né?
desde quando eu comecei, tinha um período que isso aí me afetava bastante, né? Porque, tipo, tudo era novo, né? Você chega literalmente você falou, um país novo, por exemplo, da Colômbia. Quando eu fui competir em Medellín, cara, a galera compareceu, tipo, geral, e tipo, eles tocavam... Ali foi no PAN, né? Foi no PAN que você foi no Sul-Americano? PAN Juvenil. A galera compareceu e tocava terror, assim, tipo, até contra os outros países que estavam lá competindo, porque eles estavam torcendo para a Colômbia. E, tipo, você conseguir ou chegar num ambiente novo, conseguir se concentrar, tipo, num lugar completamente diferente, numa pista nova, num estádio cheio de pessoas, quando você acaba de começar a participar dessas competições, é bem difícil. E aí que o nível de concentração tem que estar muito grande. E eu não tinha isso, eu ficava meio aéreo, assim, sabe? Deslumbrado, né? Deslumbrado, tanto pelo fato de estar num país diferente, de conhecer uma cultura diferente, de você, sabe, ver coisas novas. E aí você, cara, nossa, que da hora, que lindo, isso aqui e tal. Só que aí isso pode te estimular, mas ao mesmo tempo pode te atrapalhar, né? Porque você fica aéreo e na hora de executar a sua missão você pode acabar falhando. E aí, que você perguntou da Olimpíada, cara, tipo, eu treinei 4 anos para chegar no dia da Olimpíada, né? E tipo, cara, é muito doido, né? Porque, que nem você falou, uma baita emoção. Você tá competindo em casa, não é tipo não desmerecendo, pelo amor de Deus, porque onde eu comecei foi os Jogos Regionais, mas tipo assim, não é um Jogos Regionais, entendeu? É uma Olimpíada. É a competição onde os maiores atletas e melhores atletas do universo estão ali, sabe, para disputar algo único, entendeu? Que acontece de 4 em 4 anos. E aí, tipo, a emoção, cara, era muito louca, você não tem noção. Principalmente quando a gente tava, antes de entrar na prova, assim, a gente tava... Quando você vai, tipo, eles te chamam a câmara de chamada, né? É o lugar onde você coloca a sapatilha, você conversa ali com a galera, porque você já terminou seu aquecimento, agora é a hora de ir pro couro, né? E aí tem várias etapas, né, nesse período antes de entrar na pista. E é a parte mais tensa, porque, tipo assim, você sabe que já não tem mais o que fazer, tipo assim, ou você treinou ou não, colocou a sapatilha no pé, fez sua oração e começa a caminhar. Só que esse caminho até a pista era bem embaixo da arquibancada. E, cara, eu sentia... Meu Deus, eu senti o estádio balançar, cara, das pessoas pulando e gritando, Brasil, não sei o que e tal. E o coração milhão e, tipo, eu olhava pro lado, nossa, o campeão olímpico aqui, o campeão mundial aqui, o recordista ali, fulano de tal aqui, nossa, esse cara, eu assistia ele, tipo, agora eu tô correndo com ele. E é muito doido, né, cara? E você vai andando ali, na hora que eu entrei, cara, eu tremia muito, cara. Daí, tipo, eu comecei a orar, falei assim, Deus, me ajuda, me controla, me ajuda a fazer o melhor que eu puder aqui. E eu, cara, eu tava cego. Tanto que eu lembro que eu tive que perguntar pro ar, olha só, eu treino o revisamento há muito tempo, eu passei várias vezes treinando as passagens, a zona de passagem. Eu cheguei pro árbitro e falei assim, cara, onde é a zona de passagem? Dele olhou e falou assim, por que você tá numa Olimpíada, cara? Tipo, por que você tá me perguntando onde é a zona de passagem? Eu falei, eu não tô enxergando. Daí ele falou assim, não, é lá naquela linha ali. Eu falei, nossa, cara, eu tô paranoico, cara. Tipo, que doideira, que emoção, cara. E todo mundo gritando e pá. Só que aí, quando eu realmente entrei na pista e ouvi aquele que eles dão antes do tiro, on your marks, set, e tá, deu tiro, meu amigo correu o primeiro 400, eu tava ali na linha, cara, quando eu peguei o bastão na mão, tudo fechou, eu não escutava nada, eu só prestava atenção na minha linha e falava assim, e pensava, cara, eu quero chegar o mais rápido possível, eu preciso correr rápido e ponto final. Eu não escutava ninguém, cara. Eu fui escutar o pessoal no final da reta do 400, e olha que isso é chão, hein? E foi muito doido, porque, tipo, quando realmente eu entrei na reta, daí eu senti aquela adrenalina do público, né? Tipo, te empurrando. Vai Brasil, isso aqui. E eu, cara, agora tá travando, né? Tipo, eu falei, meu Deus, é a fase onde eu mais preciso realmente de ajuda. Mas nenhum grito vai me levar pra frente, é as minhas pernas, né? E aí que é aquele negócio, né, cara? Tipo,
na hora da execução mesmo da prova, a concentração é muito importante e você tem que trabalhar isso já muito antes, porque, que nem eu te falei, as coisas que acontecem são deslumbrantes, entendeu? E se tipo, você ficar prestando atenção nisso, você não vai conseguir executar isso com excelência. Mas é um desafio. Não, bacana. Eu tenho muitos amigos de outros esportes que até cresceram comigo e até mesmo taekwondo também. Então, tipo assim, eu converso muito com muitas pessoas sobre, né, como que é estar na Olimpíada. E mais, eu acho que todo mundo falou pra mim foi justamente o que você falou. Na hora que chegou no Brasil, eu acho que foi uma coisa diferente. O público gritando, esse calor, né, da torcida brasileira é diferente, né? Tem um amigo meu Sim, que é do basquete, que jogava no Flamengo, agora tá na Europa, e tem um pessoal do taekwondo, eu tenho o pessoal do futebol, várias áreas, né? Até da ginástica também. Então acho que também todo mundo falou isso. E, tipo assim, bater mais uma vez nessa tecla da concentração. Que nem você falou, toca violino, desde criança, estudou e tal. Você acha que, assim, também toco alguns instrumentos e tal, sei como é que funciona essa concentração, essa dedicação que, tanto na música, tanto no esporte, acho que se completa. sim. Você acha que para você, nesse começo, você trabalhar isso, para você te ajudou? Com certeza. Na verdade, são coisas completamente diferentes, né? Um violino e uma pista de Uhum. atletismo, né? Uma corrida, mas todas elas têm a mesma essência, né? Se a gente for parar para pensar, todas precisam de foco, de dedicação, de concentração, de tempo, de qualidade no treino, no estudo. Então, desde pequeno, era muito engraçado, né? Eu sempre conto essa história. A minha mãe, tipo, ela me colocava na sala, né? E ela ficava na cozinha fazendo as coisas e tal. E eu tava ali estudando, pá. E, cara, ela tinha um ouvido milimétrico. Se eu errasse uma nota, cara, ela já ia, batia na porta assim, abria, não tá bom, pode repetir. E aí eu ficava treinando, mas era um momento onde eu tava completamente concentrado ali naquilo. E Uhum. podia, tipo, aprimorar aquilo da melhor forma possível. E não é diferente nos treinos. Eu creio que, tipo assim, tudo aquilo que eu aprendi, né, com a música, na essência dela, eu uso hoje também no atletismo, né, e não é diferente. Né? Para a gente conseguir ser excelente em algo, ou buscar excelência em algo, a gente precisa realmente dedicar tempo, concentração, focar só naquilo, sabe? Uhum. Porque a nossa vida, tipo, ela tem milhares de coisas, né, que acontecem. E você precisa estabelecer prioridades, né? Precisa dedicar seu tempo e focar, né, nessas tarefas em momentos específicos para que você consiga realizar tudo realmente com excelência, né? A organização Uhum. é muito importante. Não, assim, tem algumas perguntas, algumas pessoas que fizeram perguntas e tal, e às vezes muita dúvida também, né, de como começar no esporte, de como o atletismo, que eu acho que o atletismo hoje é um dos esportes mais praticados no mundo, né? E acho que Sim, também até por pessoas que é, hoje em dia está crescendo muito também entre o Brasil essas corridas de rua, tal, por mais que seja muito sim. diferente dessa modalidade e tal, mas o que você pode passar para essas pessoas de dica para estar iniciando no esporte, seja na corrida de rua, seja no atletismo, seja os pais colocar seus filhos numa escolinha de atletismo, de corrida, o que você pode estar dando de dica, falando para esses pais ou para essas crianças ou adolescente que tem essa vontade, às vezes até adulto, né, de estar começando as corridas de rua, que Sim. você pode estar passando para eles de dica e estar falando assim? Cara, em primeiro lugar, o esporte é algo espetacular, né? A gente tem tanto o esporte de alto rendimento, mas a gente tem que pensar sempre na saúde, né? Então, assim, eu imagino que a maior parte das pessoas, elas têm vontade, mas às vezes elas têm alguns impedimentos, têm alguns bloqueios, né? E isso não precisa existir, porque não importa se você vai fazer uma corridinha de 10 minutos ou se você vai treinar para ser um atleta olímpico. Você tem que fazer algo, né? Então, é muito importante que as pessoas deem esse primeiro passo, né? Que elas passem essa barreira. Porque, cara, o esporte ele abre portas assim incríveis. Eu, particularmente, eu vivo coisas que eu jamais imaginei viver, né? Como eu falei para você, eu tocava violino, morava numa cidade do interior,
não tinha expectativa nenhuma de um dia chegar numa Olimpíada, né? Mas, assim, desde pequeno, eu comecei a desenvolver alguns sonhos, né? Algumas coisas dentro da minha mente, e eu fui trabalhando por elas. E as pessoas podem também alcançar os seus objetivos, né? Uhum. É isso que eu sempre falo, tipo, estabelece uma meta, coloca um sonho. Em primeiro lugar, entrega ele, claro, nas mãos de Jesus Cristo. E, cara, trabalhe duro, trabalhe duro. Eu comecei, eu sou completamente improvável, né? Se você for analisar, eu sou muito baixo, sou muito magro, sou bem fora do padrão, mas eu tinha sonhos. E aí, esses sonhos me deram oportunidades, e aí eu aproveitei elas ao máximo. Comecei a treinar, me esforçar, e tudo, cara, tudo, desde o começo, quando eu tinha uma meta, um objetivo, um sonho, eu trabalhava e eu alcançava. Deus sempre foi fiel na minha vida com relação a isso. Eu lembro da primeira vez que eu assisti um Troféu Brasil de Atletismo, que foi em 2011, quando lá ai meu Deus, no Centro Olímpico. E Uhum. aí eu vi uma atleta saltando o salto triplo e eu vi um emblema de uma equipe na camiseta dela. Foi quando eu tinha começado a treinar atletismo. E eu falei assim, cara, um dia que eu quero ser dessa equipe. Deus foi lá, me abençoou, eu trabalhei duro e eu cheguei e comecei a fazer parte dessa equipe, que era o Orcamp. Depois de um tempo, quando eu estava no Orcamp, eu falei assim, eu deslumbrava um dia estar na melhor equipe do país, quando ela existia, que era a B3, a BMF Bovespa. Eu fui Uhum. lá, trabalhei duro e eu consegui alcançar esse objetivo, cheguei nessa equipe. Aí um dia eu falei, cara, eu quero ser o melhor atleta do país no 400 metros. Eu trabalhei duro e consegui chegar lá. As pessoas precisam estabelecer algumas metas e sonhos e dar os primeiros passos, isso é muito importante. Então, assim, é muito importante, né, que os pais incentivem os seus filhos desde pequeno a praticar esporte, independentemente se essa criança vai um dia ser um atleta de alto rendimento ou não, o importante é que ela faça algo. E assim como eu, o esporte abriu muitas portas, cara. Eu viajei o mundo em vários lugares, eu tive a oportunidade de estudar, sabe? O atletismo literalmente mudou a minha vida. E eu convido as pessoas a participarem disso, a viverem isso também. Todos podem, todos podem. Legal. Isso é importante, né? Você estava falando uma coisa assim que, tipo, aconteceu comigo também, né? Porque querendo ou não, eu também vim do interior também, por mais que Campinas seja uma cidade grande, né? Sim, Mas também tem as suas limitações, todas as coisas que acontecem aqui. E também no esporte tem aquela questão de política, muita coisa que eu acredito que o atletismo também tem, ainda mais que tem a visibilidade enorme que tem, né? É, mas você citou aí dos países, né? Que nem assim, hoje eu falo muito para os meus alunos, pros meus atletas, que hoje eu conheci muitos estados. Eu posso dizer que quase todos os estados do Brasil. Acho que da falta um hora. pouco que eu não conheço ainda. Já viajei para fora também e tal. E eu acho que o que o Taekwondo me proporcionou também, em questão de experiência, todas essas coisas, o esporte em geral, é ímpar, né? É diferente. Mas Exato. para você, assim, não sei se já tinha antes do esporte viajado para outros estados ou para fora do país. Nunca. Como que foi o esporte proporcionar isso para você, então? E quais foram os estados ou os países que você já viajou? E qual foi o que mais te marcou, assim, que você fala assim, cara, tipo, esse país, por tal coisa, por tal motivo, assim, me marcou muito. Então, antes mesmo do atletismo, eu nunca tinha saído nem de Boituva direito. No máximo ia para São Paulo visitar meus avós e voltava, né? Depois que comecei a treinar, aí começaram a aparecer as oportunidades, né, de competições, que Aham, realmente, assim, tipo, no início você acaba saindo ali, visitando outros estados. Aqui no Brasil, foram poucos que eu tive a oportunidade de ir, talvez Paraná, para Santa Catarina, é, aqui no, o foco do atletismo geralmente é aqui em São Paulo, então as competições são mais aham. aqui. Só que pela seleção brasileira, né, representando a Confederação Brasileira de Atletismo, aí eu já tive a oportunidade de visitar vários países aqui da América do Sul, praticamente acho que todos eu já visitei, né, faltam pouquíssimos países mais distantes, por exemplo, já fui para os Estados Unidos, já fui para Bahamas, já fui para a Inglaterra, já fui para
Cara, vamos lá, Japão, já fui para China, já fui para o Catar, já fui para, nossa, pro Kuwait, já fui para vários países, cara. E Bacana. assim, você perguntou qual Te marcou que mais. me marcou mais, né? Acho que cada país tem algo assim, tipo, como que eu posso falar? Único, né? Cara, no Japão, eu fiquei, deslumbrado com a cultura dos caras, com a educação, com a organização, com a limpeza, com como funcionam as coisas lá. Na China, cara, eu nunca vi um país tão incrível assim em tecnologia, um país tão diferente assim, sabe? Você fica, até meio tonto na rua. Você fica, caramba, Tudo é que lugar diferente, né? incrível, sim. Bahamas, por exemplo, que praia. Nossa, uma das praias mais incríveis que eu já fui na minha vida. A água, tipo, você vai andando, você enxerga a ponta dos seus pés, assim, indo. Incrível. Os Estados Unidos, em questões de treinamento, cara, já passei por vários estados lá e várias universidades que eu tive a oportunidade de fazer camping de treinamento, né? E a estrutura dos caras espetacular, sabe? Tipo, um outro nível, um outro mundo, assim, de esporte, né? Uhum. E aí vai, né? Cada país tem algo especial, né? Mas Não, talvez. bacana. Isso aí. Eu vi que a Pri comentou aí que o Taekwondo me deu minha família, né? Que é É, importante, né? Que eu conheci minha esposa através do Taekwondo. E meu filho agora, né? Quem sabe ele vai seguir no esporte também, os se for no passos do pai. Taekwondo, Na hora. qual ele preferir, né? Mas acho que é legal também, que o esporte pode proporcionar isso pra gente. Mas a gente conversando também esses dias, tipo, que a gente estava comentando, né? Que você comentou também, que você tinha um testemunho, algo que aconteceu com você na Olimpíada e tal, né? Sim. E seria legal, acho que você compartilhar nesse momento também de quarentena. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho conversado nas outras lives também com os amigos, nesse momento acho que a gente tem muita gente que não acredita em Deus, tal, mas assim, eu acredito e eu acho que Deus tem muito para dar pra gente, para oferecer pra gente. E você também, né? Então, assim, acho que seria legal você falar um pouco do seu testemunho, coisa que aconteceu com você, né? Então, o pessoal já conheceu um pouco da sua história, acho que seria legal você falar um pouco também. Beleza, vamos lá. Um dos maiores testemunhos que eu tenho diversos dele. Na verdade, cada dia a gente vive algo extraordinário, sobrenatural com Deus, né? Mas acho que um dos mais marcantes mesmo foi com relação à Olimpíada. Como a gente começou a abordar, né? Tipo, eu comecei bem tarde no esporte. Se você for analisar, um atleta olímpico, geralmente ele fica 8, 10 anos para um dia conseguir chegar numa Olimpíada. E assim, cara, eu vivo literalmente o sobrenatural de Deus. Outra coisa que a gente estava comentando da minha estrutura física é bem diferente dos outros atletas. Se você for, faz uma pesquisinha aí, coloca os atletas que correm a minha prova, ou assistir um vídeo de uma final olímpica ou de alguma coisa no atletismo, você vai ver que realmente eu sou bem fora do padrão. Mas eu acho que é assim que Deus trabalha, cara. Quando a gente se submete à vontade dele, né? Desde que eu nasci, cara, eu fui ensinado pelos meus pais a dedicar tudo que eu faço para Deus, certo? E, cara, uma das coisas mais doidas que eu já vivi foi a Olimpíada e foi muito engraçado. Por quê? Um pouco antes do ano olímpico, eu estava num campo de preparação e eu tive uma lesão muito grave, tive uma lesão no meu quadríceps. E, cara, essa lesão, ela foi bem feia a ponto de o meu próprio treinador falar para mim, cara, dificilmente esse ano vai dar certo, assim, tipo, já a gente não tem nem noção se realmente vai dar certo a gente para a Olimpíada, mas depois dessa lesão vai ser meio complicado, né? E aí eu olhei e falei, fiquei muito frustrado, né? Chorei bastante, mas eu tenho uma coisa e eu convido você que está aí assistindo essa live a praticar isso, que é a fé. Cara, eu sei que para tudo Deus tem um propósito. E se Ele me colocou aqui dentro do atletismo é porque realmente algo grande iria acontecer. E aí as coisas foram acontecendo. E quando começou o ano de 2016, eu já estava começando a melhorar dessa lesão. E era muito engraçado. A minha mãe, ela me ligava todos os dias ou mandava uma mensagem e falava assim: "Bom dia, filho.
você está preparado para ir para a Olimpíada? Aí eu falei assim, oi mãe, não sei o que e tal. Eu tô treinando, mas assim, a senhora sabe que eu tive uma lesão grave e tal dela. Tá bom, filho. Mas a mamãe tem fé porque Deus já falou para mim que você vai correr. E eu tenho certeza que você vai chegar lá. E, cara, todos os dias a minha mãe mandava, bom dia, filho olímpico, você está preparado para ir para Olimpíadas? E eu falava assim, amém, mãe, eu recebo, mas assim, é difícil, assim, sabe? A maior competição do mundo, tá? E assim, eu voltei a treinar, voltei a competir. E aí, quando chegou mais ou menos um mês para a seletiva das Olimpíadas, na verdade, especificamente 2 semanas para essa seletiva, eu estava bem já tinha conseguido me recuperar, estava treinando bem, estava competindo bem, ia ter o Troféu Brasil de Atletismo. E foi onde eu tive uma outra lesão, na posterior de coxa. E é onde bate o maior desespero, porque, tipo, você, caraca, eu treinei tanto. Na porta, tipo, né? Na porta do negócio. E aí é onde as coisas realmente começam a acontecer. Cara, nessa 1 semana e meia praticamente eu não treinei, fiquei de molho só tratando e estava à beira da maior competição do país, né, a seletiva olímpica. E minha mãe, cara, todos os dias ali orando por mim, a igreja orando comigo, todas as pessoas ao redor me mandando mensagens positivas, vamos lá, Alexandre, vai dar tudo certo. Meu pastor sempre dando uma palavra de bênção sobre a minha vida, declarando profecias de coisas boas sobre a minha vida. E aí, cara, chegou o dia do Troféu Brasil. Eu já estava sentindo menos dor, né? Já tinha praticamente me recuperado, porque foi um estiramento bem de leve, mas me limitava bastante a correr. Para quem é atleta sabe quanto é ruim ter uma lesão. E aí, consegui correr a semifinal, me qualifiquei para a final. Na final, eu ia competir contra os melhores atletas do Brasil e só 6 atletas iam ter a vaga para ir para a Olimpíada. Então, naquela prova, os 6 primeiros colocados já teriam a vaga para as Olimpíadas. Só que na semifinal, teve um atleta que não passou para a final, mas ele já tinha a vaga garantida dele nas Olimpíadas. Então, tecnicamente, só teriam 5 vagas para poder ir. E aí, fui lá correr a final, fiquei em sexto. E aí, cara, tipo... falaram, os 6 daqui que vão para a Olimpíada. Só que aí eu fiquei pensando, putz, mas já tem um cara que tem índice, e ele não tá aqui, era para ele estar, porque ele era um dos melhores do Brasil naquele momento. Mas minha mãe tava lá com a bengalinha dela ali no estádio, falou assim, vai filho, não sei o que e tal, fica tranquilo, você vai para a Olimpíada. E aí terminou a prova, eu olhei assim, tipo, foi passando os nomes e o meu deu em sexto. Aparentemente eu teria me qualificado para a Olimpíada ali naquele momento. Eu tava feliz, mas ainda não tinha recebido a notícia de, tipo, realmente você vai para a Olimpíada, bateu o carimbo e pronto. Porque ainda ia sair, né, os nomes, a imprensa ia divulgar e tudo mais. Tava no hotel ali esperando, de repente, os repórteres falando, no atletismo, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Chegou na hora de falar meu nome, aí um repórter intrometido virou e falou assim, eu gostaria de saber quem vai ser os atletas do 4x400, porque assim, já tem um atleta do 400 que está qualificado, então o 6º atleta do Troféu Brasil não deveria ir. Aí eu falei, caramba, sou eu o 6º atleta, meu Deus do céu. Aí travou a transmissão, eu fiquei doido, falei, nossa, cara, não acredito, e agora? Não sei. Eu entrei num leve desespero ali no hotel, atenção. Aí desci lá pro saguão para ligar a televisão. Aí o dirigente da minha equipe abriu assim o elevador e falou assim, e aí, Alexandre, tá feliz? Eu falei assim, feliz por quê? Ele falou assim, cara, você foi qualificado para a Olimpíada. Eu falei, nossa, tá de sacanagem. Dele, sim, cara, você tá na Olimpíada. Aí eu fui lá pra ele, fiz festa, liguei pra minha mãe, a bicha gritava que nem doida, mas realmente foi uma doideira, né? Porque assim... beleza, eu me qualifiquei para a Olimpíada, só que eu era o 6º tempo. Ou seja, quando eu chegasse lá, eu não ia correr, né? Porque só correm 4 atletas no revezamento. E aí que começa tudo uma outra história bem doida, e minha mãe todos os dias me ligava quando eu estava lá na CDA, que era o local onde os atletas estavam treinando, e ela falava, bom dia, filho Olívio, você está preparado para correr? Aí eu falava assim, mãe... Bacana, tô preparado, mas a senhora sabe que eu não vou correr, né? Porque eu sou o reserva do reserva do reserva. Tem 6 atletas na minha frente, né? Eu sou o 7º.
Daí ela falou assim, não tem problema, filho, Deus já falou pra mim que você vai correr, mas fica tranquilo, tá bom? Continua treinando firme. E aí, cara, eu falei, nossa, velho, a minha mãe, coitada, né? Tipo, ela não entende que assim, não é tão simples. Tipo, você não chega aí e, eu vou correr. Tem todo um protocolo, né? Vamos falar. E aí, cara, foram chegando os dias e minha mãe ligando toda vez. E ela ligava até pro meu treinador e falava assim, e aí, o Alexander vai correr? Que dia que ele vai correr? Daí ele falou assim, gente, deixa eu falar pra você, o Alexander não vai correr, ele já, tipo assim, já tá espetacular ele ter chegado aqui nos Jogos Olímpicos, já é algo muito difícil, poucos atletas conseguem isso na vida e tal. Eu acho que você tem que se acalmar e tal, porque assim, vai ser difícil dele correr. E aí minha mãe falou assim, tá bom, Evandro, não tem problema, eu sei que meu filho vai correr, tá bom? Daí, tipo, desligava o telefone e o meu treinador vinha pra mim, Alexandre, você tem que falar pra sua mãe que você não vai correr, cara, porque, tipo assim, você sabe, né, cara, que, tipo, não dá, você é o reserva da reserva da reserva. E eu falava, tudo bem, coach, não tem problema, mas eu tô pronto, tá bom? Se você precisar de mim, eu tô aqui. E aí os dias foram passando nos treinos, e aí, cara, começaram a acontecer algumas coisas bem doidas, né, tipo, sobrenatural mesmo. Um dos atletas que já estava qualificado para correr, ele fez a prova dele, uma outra prova, uma semifinal, e ele não se sentiu bem. E assim, eu não sei porquê, cargas d'água, ele resolveu literalmente ir embora dos Jogos Olímpicos. Tipo assim, ele terminou a prova dele e falou, cara, eu quero ir embora para minha casa, eu não vou correr o revezamento, e preciso da minha passagem e vou. E o cara, eu não sei se ele talvez teria machucado, não lembro direito. Foi um dos atletas. Teve um dia de treino que a gente estava fazendo uma passagem de bastão e infelizmente durante esse treino também aconteceu um acidente e um dos atletas teve o tornozelo machucado, ele rompeu o ligamento do tornozelo e aí esse atleta acabou não tendo também a oportunidade de correr. E aí, tipo, ficou num impasse, né? Tipo, tinha mais esse cara aqui, esse Márcio Teles, é um dos caras que estava comigo na Olimpíada e foi qualificado para o revezamento. E aí, poucas horas antes da semifinal olímpica, ele sentou do meu lado no saguão da Vila Olímpica, bateu na minha perna e falou assim, e aí, negão, vai correr esse revezamento? E eu falei assim, não, Márcio, é você, cara, você que é o próximo da lista dele. Não, cara, você treinou tanto por isso, você na revezamento há tanto tempo e tal, vou falar com o treinador para ele colocar você. E eu falei, não, deixa ele decidir, não fala nada. E aí, tipo, ele compartilhou comigo, né, porque, a gente não tava, que nem eu falei, não tava numa competição, assim, simples, a gente tava numa Olimpíada. E ele falou pra mim, cara, você treinou muito por isso, você tá preparado demais e, assim, eu talvez não sei se eu vou entrar lá e fazer o que você faria. E aí, tipo, o tempo foi passando. Fomos para a pista de aquecimento, começou o aquecimento, começamos lá a fazer todo. E isso eu sabia que eu não ia correr ainda. E ninguém tinha divulgado quem ia ser o atleta que ia substituir o que tinha se machucado. E eu falei que aquele lance da concentração também, que a gente estava conversando. Eu tô aqui, eu tô pronto, entendeu? Eu treinei tanto por isso, eu trabalhei tanto para chegar aqui. E aí, se alguém precisar de mim, eu tô pronto, não importa o que acontecer. Eu foquei no meu aquecimento, eu me preparei como se eu fosse correr. E a todo momento agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tava tendo de estar ali num lugar, tipo, incrível, na maior competição do mundo. E aí, cara, eu só tinha gratidão no meu coração e naquele momento eu falei, Deus, eu tô aqui, eu tô pronto. Se o Senhor quiser que eu corra, e eu creio que isso pode acontecer, me usa. E, cara, chegou na reunião antes da prova, tipo, faltando alguns minutos, e aí eles falaram, olha, quem vai correr é fulano, 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 e a gente optou por colocar o Alexander. E aí, cara, eu falei, nossa, que doideira, cara, tipo, lembrando, passou um filme assim na cabeça, desde o começo do ano, a lesão, minha mãe profetizando sobre a minha vida desde lá do começo, filho, bom dia, filho olímpico, você está preparado para ir para a Olimpíada, você está preparado para correr? E aí, cara, o importante também da palavra positiva de um pai e de uma mãe, a bênção de um pai e de uma mãe, se você é pai, mãe, está assistindo esse vídeo, o quão importante é você proferir palavras de bênção sobre a vida do seu filho. E minha mãe
com a fé inabalável dela, tava lá sempre, sabe, me abençoando, me colocando para frente. Até onde talvez nem eu acreditava, ela tava ali firme na fé dela. E, cara, quando eles falaram, eu falei, uau, que da hora, eu vou correr numa Olimpíada, tipo, e eu tô preparado para isso. Foi aquele todo lance que eu te contei lá da área de entrada, que eu tava tremendo, que não tava enxergando nada e tal. E chegou a hora de correr. Peguei o bastão, cara, terminei de correr a prova. A gente conseguiu qualificar o time, né, para uma final olímpica naquele momento, depois de 24 anos que o Brasil não tinha mais mandado atletas, né, conseguido qualificar atletas para a final no revezamento 4x4, a gente conseguiu essa vaga. Só que antes de conseguir essa vaga, tipo, teve um momento de tensão também. Por quê? Chegou na semifinal, o nosso time, cara, conseguiu fazer um excelente tempo, que na verdade é a segunda melhor marca da história do Brasil. Só que assim, a gente só 4 qualificavam, a gente ficou em quinto. No finalzinho o cara passou. E aí, cara, eu não tinha visto isso, porque como eu fui o segundo homem, na minha cabeça, tipo, eu entreguei o bastão, acho que em segundo, terceiro, a gente, tipo, eu falei assim, cara, a gente qualificou, né? E eu tava atordoado, porque depois de correr 400 metros, cara, você só quer saber de 2 coisas. Uma é vomitar e a outra é que ninguém fale com você, porque, tipo assim, cara, tá tudo virando na cabeça. E, terminou a prova, eu tava numa felicidade incrível, porque eu achava que eu tinha um qualificado pra final. E eu tava comemorando, e até um dos amigos que tinha corrido, ele falou assim, não, cara, a gente não foi pra final, acorda. Olha lá o telão. Eu falei, não, mano, confia. Deus vai levar a gente pra final. Aí, quando todo mundo tava subindo a rampa, assim, a gente começou a dar entrevista na televisão. E eu achei que eu já tinha ido pra final. Só que aí, eu não sabia que a gente tinha ficado em quinto. E aí o cara começou a falar, tipo, e aí, Alexander, qual que é a sua sensação de ter ido pra... ter chegado aqui, ficado em quinto, né? Eu falei, não, a gente qualificou pra final. E tal, dele, então, vocês ficaram em quinto. De repente o telão começou a passar, assim, as imagens, assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Brasil. Eu falei, aí eu gritava, cara, daí os caras... Nossa, vocês passaram para a final mesmo. Tipo assim, o time da Grã-Bretanha acho que pisou na linha ou entregou o bastão depois. Eu acho que eu lembro, acho que eu assisti essa prova. Eu acho que eu lembro dessa prova. A gente conseguiu, cara. Nossa, foi uma emoção. Eu gritava, que deu um maluco. E aí foi muito doido, cara, porque, tipo, olha só, né? Eu confiando em Deus que a gente sabia conseguir alcançar o maior objetivo que a gente tinha, que era uma final. E aí, quando talvez todo mundo olhou para aquele placar e achou que não ia dar certo, Deus foi mais uma vez lá e colocou a gente num lugar onde a gente não imaginava chegar. E foi muito top, cara. Tipo, a gente tinha feito a segunda melhor marca da história. Eu, depois que terminei, também descobri que eu corri a melhor marca, que eu já podia ter corrido em revezamentos. Também fui de 7º atleta, o reserva do reserva do reserva. Eu tinha feito ali o melhor tempo da semifinal de todos os outros atletas. E, tipo, foi espetacular, cara. Deus foi incrível naquele momento. E, a minha mãe vai vendo, olha só que fé. Ela não sabia que eu ia correr. Ela não sabia. Porque foi passado para todos os atletas poucos minutos na hora do aquecimento. Só que a minha mãe, ela comprou as passagens dela para ir para o Rio de Janeiro, comprou tudo que o lugar para ela passar e tudo mais, e ela foi de cadeira de roda e uma faixa escrito vai Xande, e ela estava lá assistindo a prova e ela não sabia que eu ia correr, mas ela teve fé e ela, tipo assim, cara, eu vou estar nesse dia porque eu sei que meu filho vai correr. E, cara, dito e feito. Eu tava correndo aquela semifinal e a final no dia seguinte, cara. Foi muito doido, cara. Foi muito bacana. Mas isso, isso, mostra cara. como Deus é maravilhoso, né? Então ele age da maneira mais louca possível. Inimaginável, né? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, nesse momento que a gente está passando, acho que também tem muito a ver com isso, né? Acho que é questão de acreditar, né? Acreditar em Deus, orar, pedir. Que eu acho que o caminho mais curto para Deus é conversar com Ele através da oração, né? E acho que é mais uma prova, né? De muitas. Exatamente. Mas que legal, cara. Tipo assim, todas as lives, assim, gosto de falar da parte séria, gosto de falar do treinamento também, da rotina e tal, não sei o quê. Mas eu gosto de falar do treinamento e da rotina de uma forma diferente. Eu gosto de saber, tipo assim,
Cara, no taekwondo acontece muito, aqueles que vão dar entrevista falar errado, ou erra toda a informação, ou no treinamento faz tudo errado, que, por exemplo, eu tive um treinador, meu técnico foi técnico olímpico da seleção brasileira também, muitos atletas da minha equipe foram para a Olimpíada aí, seleção, tal, até título mundial nós tivemos, e numa época que o taekwondo não tinha muita visibilidade. Só que assim, acontecia de tudo, de tudo. Entrevistas erradas e tal. E então, qual foi a resenha, assim, uma coisa que aconteceu ou com você, ou com um parceiro seu, que aconteceu que você fala assim, tipo, putz, cara, que vocês dão risada até hoje, que eu lembro. Ah, cara, já teve vários, mas esses dias eu tava vendo que da hora, engraçado isso, porque, tipo, esses dias eu tava vendo uma gravação, depois que a gente correu o Campeonato Mundial, a semifinal do Campeonato Mundial de Revezamento lá em Bahamas. E aí, uma moça de uma televisão, acho que, não sei se era espanhola ou se era portuguesa, ela começou a falar com a gente, cara, tipo, mas foi muito engraçado, porque eu tenho esse vídeo, depois eu até te mando, você vai rachar o vídeo. Ela começou a falar com a gente, e, meu, que nem eu te falei, depois de correr 400 metros, cara, você fica atordoado, cara. Você, tipo, meu, você não funciona meio da cabeça. Aí a pessoa começou a falar em espanhol com a gente, e aí o meu amigo começou a responder, tipo, um português com espanhol, com inglês. Aí ela foi pra mim, né, e perguntou assim, o que você tá achando aqui de Bahamas e tal, não sei o que e tal. E, cara, eu dei uma resposta pra ela, assim, tipo, muito nada a ver, cara. Tipo, eu mandei um negócio em espanhol que depois eu falei assim, nossa, cara, que ridículo que eu falei isso, cara. Aí mandou pra um outro menino a pergunta, ele também respondeu, mó nada a ver. E daí, tipo, você fica, caraca, nossa, que vergonha, eu tava em rede, sei lá, mundial, né, tipo, falando besteira, cara, nossa, que doideira, velho. Tipo, já passei altos apuros, assim, nas viagens, assim, tipo, em camping. Ia no supermercado, não sabia falar, fazia gesto com a mão, assim. Aí, tipo, teve uma vez, cara, muito engraçado essa. Nossa, eu queria um adaptador de tomada. E aí, cara, eu cheguei no mercado, eu não sabia falar adaptador. E aí eu virei pra moça do caixa e eu fiz um gesto com a mão. Tipo assim, eu mostrei pra ela assim, moça, imagina uma tomada, eu falando em português, e ela é americana, em inglês. Falei, tomada, aí, tipo, um plug, tipo, eu preciso de um adaptador. E, cara, ela entendeu que eu queria fazer outra coisa, cara. E aí ela chamou segurança, tipo, aí os meus amigos começaram a dar um monte de risada. O treinador chegou e falou assim, não, ele tá precisando do adaptador, isso aqui e tal. Não é isso que você tá pensando. Tipo, cara, que vergonha, cara. Não, tipo, já passei umas bem embaçadas já, cara. Caraca, cara, aconteceu uma comigo uma vez, cara. Nunca tinha viajado de avião. E eu morria até hoje eu morro de medo de andar de avião. Voo porque precisa. E aí meu primeiro voo de avião, entrei no voo, assim, e foi assim, não sei se você lembra, tem uma época que o avião da Xuxa caiu lá no Santos Dumont. Não cara, não lembro. Uma semana antes, na segunda-feira, e eu fui viajar na quinta para um campeonato. Pô, eu entro no avião, caiu o avião da Xuxa. Aí eu falei, eu pensei que ia descer no Galeão. Pô, aí falaram, não, isso aqui é Santos Dumont. Eu falei, comprei errado. E todo mundo falava pra mim, cara, Santos Dumont é pequenininho e não sei o que. Eu entro no avião, tinha, cara, sem exagero, 2 pastores, 2 padres e 2 rabinos. Qual que é a chance disso acontecer? Nunca, zero. Eu olhei assim e falei assim, de duas uma. Ou Deus tá mandando a gente perto dele, que quer todo mundo lá perto dele, ou tá tendo uma convenção religiosa que tá chamando todo mundo. Cara, eu nunca tinha andado. E aí uma mulher do meu lado também nunca tinha andado de avião, e ela ficava assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, passava a mão na perna, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, amiga, tem 6 líderes religiosos aqui perto de nós. A gente tá no avião que já tá no céu. Você tá chamando Deus, filho? Ele vai levar nós. Aí ela falou assim, você sabe o que aconteceu semana passada, né? A Xuxa quase foi também. Aí, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Começou a... Cara, e os pastores e os rabinos começaram a zoar. Me zoar nós dois, eu e ela, cara. Esse dia, eu cheguei pra lutar, minha perna tava mole. Olha, eu cheguei na quinta, minha luta foi no domingo. Minha perna tava mole, de tanto que eu fiquei contraído minha perna. Foi os 40 minutos mais longos de voo que eu tive na minha vida, cara.
Cara, esse dia pra mim foi horrível. Isso quando tem turbulência. Nossa, pra quem nunca teve uma turbulência, quando pega, Cara, ela eu 3 horas de viagem, entrei no avião, deu vontade de ir no banheiro. Eu não Nossa, levanto por nada. Pra ir pra Manaus, tem turbulência passando por cima do Rio Amazonas. nossa, Puta, cara. caiu até máscara de oxigênio. Quase fui nas calças. Você Você é não tem louco. noção que eu já passei de perrengue. Eu Cara, tem cada imagino. um. Cara, uma vez, agora você falou de avião, né? Eu tava indo pra Dubai, que a gente ia fazer uma ponte pra Coreia do Sul. A gente ia pro Uhum. Campeonato Mundial Militar. E aí tinha um voo, quando chegava de Dubai pra Coreia, e era um voo da Fly Emirates, que só tava levando a galera do Quênia, Meu, só os caras assim, tipo, bem diferentes, cara. E, mano, Uhum. tava um fedor naquele avião que você não tem noção. Que a Nossa. turma, tipo, tinha muita gente do Oriente Médio também, cheio daqueles turbantes e tudo mais, Uhum. cara. E aí sentou uma mulher do meu lado, e tipo, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer pra ir no banheiro, né? Tipo, como é que eu vou falar com ela? Porque, tipo assim, eu não. É uma mulher, tipo. Como é que fala? Do, do Islã, sei lá, como é que é. Tipo, eu não posso me comunicar com ela, vai que o marido dela tá ali, quer me matar, né? Ou tem um homem bom aqui dentro. Cara, olha só. Essa mulher, ela pegou. Olha que forgada. Ela pegou, dobrou as pernas dela assim, abraçou, fechou a cabeça embaixo e eu fui 14, não, 10 horas de viagem sem conseguir ir no banheiro porque ela bloqueou. Ela colocou a bolsa dela embaixo, abraçou as pernas assim, ficou sentada e tinha um negócio na cabeça dela que não deixava eu passar por cima, cara. Ô, louco. Nossa, cara. E aí eu ficava em pânico. Tipo, meu, muita vontade de ir no banheiro. Aí eu pensava, nossa, se eu encostar a mão nessa mulher, talvez eu vou morrer, cara. Nossa, daí eu ficava doido. Quando chegamos, nós pousamos, cara. Pousamos, essa mulher, do nada, cara, das 10 horas que ela ficou parada. Ela pegou, abriu, levantou e saiu andando. Eu falei, não acredito, velho. A mulher não tava dormindo, desgranhada, tipo, Ô, nem pra louco. me deixar ir no banheiro, cara. Me bloqueou, cara. Que Mas isso, foi cara. uns perrengues, cara. Cara, tem então, nossa, treino acontecia cada coisa aqui que você não tem noção. Nossa, uma vez vinha gente de todos os países pra treinar com a gente, assim, os caras de fora, assim, cara. Mas acontecia cada coisa. E aí eu tive um técnico que era coreano, né? Técnico da Uhum. seleção da Coreia e tal. E aí ele não tinha onde ficar. E eu morava perto da academia, eu lutava pela Ponte Preta, então a gente treinava a parte física, almoçava e jantava no estádio da Ponte Preta, e o treino era na academia ali, pá. Aí, um dia a gente subiu de casa, o coreano gosta muito de pimenta, ele andava com um pote desse tamanho, assim, de pimenta, embaixo do braço. Porque o que ele comia, ele... Ah, e eles têm... E a Ponte, o profissional, o time de futebol, eles estavam no campeonato, quartas de final, acho que do Copa do Brasil. Um jogo super importante pra Ponte Preta. E aí eu conhecia muitos jogadores. E aí, tipo assim, ela tinha a parte grandona de todos os atletas, de todas as categorias, comem, até os funcionários, e no dia de jogo os jogadores ficam concentrados numa sala e comem sozinhos. Só que Uhum. todo dia de jogo eles têm uma baciona de batata frita, sob Nossa. Seattle. E como eu conhecia o técnico e os jogadores, eu ia lá, pegava um prato de batata frita e ia pra área lá, né? Porque a nutricionista não deixava a gente comer. Aí eu pegava e ia lá, né? Beleza, tomando suquinho, batata frita, daqui a pouco. O mestre entra atrás de mim, eu não vi que ele entrou na sala dos jogadores. Com pote de pimenta. E na Coreia, já coroão, já uns 70 e poucos anos, é proibido você negar alguma coisa para uma pessoa mais velha. E ele colocou, cara, uma colherona, tipo uma concha, só que não tão grande assim, daquela de feijão, só um pouquinho menor. E virava pimenta. Cara, é muito forte com a pimenta. Pimenta na base de repolho, se chama kimchi. Forte demais. Ele colocou em todo. Cara, tem um jogador que passou mal. O jogador saiu brilhando, assim, tanto que suava. Ah, me culparam. Quem colocou esse velho aqui? E apontavam pra mim, cara. E aí lá, a Nossa. cultura deles, quando a comida tá boa, o que eles fazem? Gospe no chão da cozinha. Ô, louco. Eu não sabia disso. Ele tava na minha casa, mas ele nunca tinha feito isso na minha casa, porque a gente não tava comendo na minha casa, comendo na ponte. Ele fez isso, cara. Nossa, velho. Russo, falta 23 segundos aqui. Nossa. Então, eu nem sabia que tinha tempo. Cara, eu queria agradecer aí. Obrigado por você ter feito essa live com nós aí. E obrigado pela atenção. Tamo junto.
Pô, Deus Quem sabe a gente abençoe, vai ter cara. papo mais pra frente aí. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pessoal, pela audiência Amém. aí.